Olá, amados irmãos, eu saúdo vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor, né? Mais um vídeo, né? Nós vamos colocar no ar, mais uma, vamos dizer assim, curiosidade, né? Por uma pesquisa que eu fiz, por uma situação até que eu passei e o que me levou a meditar um pouco e fazer esse vídeo mostrando aos irmãos ditos populares, ditos bíblicos, ditados bíblicos que muitas das vezes nós, por ouvirmos, né, de uma pregação ou de alguém, achamos que aquilo que foi falado numa pregação, pelo pregador não ter tido o cuidado de fazer uso, pode alegar que consta na palavra de Deus, né? Então, acontece muito de nós assistirmos pregações em que a pessoa que está falando, a pessoa que está pregando, falar determinadas coisas, alguns ditados bíblicos populares, alegando estar na palavra de Deus. E nós sabemos que é um perigo muito grande quando você coloca as coisas na palavra que não estão escritas lá. Você não pode atribuir determinadas coisas, determinadas frases que estão escrito na Bíblia, alegando que é a palavra de Deus, mas não é. São ditados populares que normalmente são usados por nós, pelos pregadores. Não há problema nenhum em usar esses ditados, essa forma popular, né? No uso da palavra, no manuseio, na pregação, né? Na forma em que você está conduzindo a pregação. Não há problema nenhum em você incluir, né, para fazer uma ornamentação, uma coisa para que você possa entender melhor o que está sendo dito. Mas o perigo de muitos é que eles alegam que é a palavra de Deus, não sendo. Então a Bíblia é muito clara quando diz que a gente não deve acrescentar nada à palavra, né? Para que nós não passemos por mentirosos. Está lá em Provérbios 30, ele diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. E diz assim: nada acrescente às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado como mentiroso. Porque o que pode acontecer, irmãos? Um determinado dito popular foi colocado na pregação e a gente tem o costume de falar, a Bíblia diz, a Bíblia fala, está escrito assim na palavra de Deus, e ali ele solta esse dito popular como se fosse a palavra de Deus. E se a gente for pegar, como eu fui procurar na palavra, onde, que versículo que determinava aquilo que foi falado, e eu nunca encontrei. Eu vou falar desse ditado bíblico hoje aqui, e eu fiquei anos procurando. Será que por que eu não encontro? Por que não está aqui? E fazendo meu curso básico em teologia, surgiu esse assunto, surgiu esse diálogo, essa dúvida, e aí o professor foi explicando que existiam ditos populares que não eram versículos bíblicos, que não constavam na Bíblia, mas era usado pelo pregador e muitas das vezes ele alegava que estava. Então eu achei curioso, achei pertinente, achei muito bom compartilhar com vocês que alguns ditos populares, apesar de ter relação com o assunto, está relacionado com
com alguma coisa que diz na palavra de Deus, eles exatamente daquela forma que vai ser falada, não está na palavra de Deus. Então eu separei aqui em Oséias 4, o versículo 6, ele diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Né? Então que nós possamos ter o cuidado naquilo que vai falar, naquilo que vai dizer, que está na Bíblia e na verdade não está. Então eu separei aqui, tem muito dito bíblico popular, é muita coisa, mas eu separei aqui 10 desses ditos populares que mais é usado, né, nas pregações, muitas das vezes por pessoas com grande conhecimento teológico, com grande conhecimento da Bíblia, mas ele alega muitas das vezes que aquilo está na Bíblia. E eu botei aqui, né, a primeira frase que muitos pregadores usam é essa: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia. Mas é algo que acontece, né? Quando nós não viemos para Deus por livre, espontânea vontade, nós viemos por livre, espontânea pressão. Ou você vem por amor, por vontade própria, por você querer, ou algo vai fazer você chegar a Deus. Algo de dor, uma enfermidade, uma coisa que está te machucando, uma doença na alma, algo que pode acontecer e te trazer. Só que isso é verdade? É verdade, mas não está escrito na palavra de Deus. Dentro da Bíblia não tem esse versículo: se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Então devemos ter cuidado ao falar. A Bíblia diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não, a Bíblia não diz. Não existe esse versículo na palavra de Deus. Amém? O segundo que eu separei diz assim: Elias subiu ao céu em um carro de fogo. Isso faz muita confusão. Esse versículo bíblico, esse dito popular, porque a Bíblia não fala que Elias foi ao céu num carro de fogo, há uma confusão grande e até compreensível. Por quê? A Bíblia diz que Elias subiu ao céu em um redemoinho. Está em 2 Reis 2:11, diz assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou. Ou seja, separou Elias de Eliseu. Os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Então, é uma confusão. Houve a situação, apareceu o carro de fogo, o cavalo de fogo? Sim, apareceu. Mas não foi isso que levou Elias ao céu. Elias foi tomado ao céu num redemoinho. Então, a gente tem que ter bastante cuidado ao falar essas coisas, né? O carro de fogo, amados, ele apareceu, porém, não levou Elias, né? Elias foi no redemoinho. Era uma visão, foi uma visão que Eliseu teve. Eliseu teve para que ele recebesse aquilo que ele tinha pedido para Elias, né? Que ele queria a porção dobrada do Espírito. E Elias falou que ele teria uma visão. A terceira frase que eu separei é também uma confusão que se faz, né? O dito popular é o seguinte: o dinheiro é a raiz
de todos os males. Isso não é verdade. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que, lá em 1 Timóteo 6,10, diz o seguinte, Paulo fala o seguinte, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor excessivo ao dinheiro, a ganância, achar que o dinheiro é tudo, ser avarento, essa ganância, esse amor, esse apego ao dinheiro. Isso sim é a raiz de todos os males, o mau uso do dinheiro. Porque, irmãos, nós precisamos do dinheiro. A nossa vida terrena, ela é movida a dinheiro. A gente não vive na base de troca. Eu vou te dar uma coisa que eu planto e você me dá outra sua. Não, não é assim. Você se alimenta, você tem que ter dinheiro para comprar os alimentos. Você, para se vestir, você tem que ter dinheiro para se vestir, falando materialmente. Então, tudo que você faz, você precisa do dinheiro, você trabalha porque você precisa ganhar o dinheiro. Então, o dinheiro não é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o amor excessivo ao dinheiro, né? Então, há essa confusão em que o pregador pode falar. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. Não! A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz, assim, de todos os males. A quarta frase que eu separei é muito falada. Hoje mesmo, eu estava numa oração e a irmã da mesa de oração, uma das irmãs, que são várias, né? Uma das irmãs da mesa de oração, ao orar, falou isso. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Realmente, nós caímos e quem nos levanta é o Senhor. Mas em momento nenhum está escrito isso na Bíblia. Não tem esse versículo na Bíblia. E hoje ela orando, a palavra do Senhor diz que o cair do homem e o levantar é de Deus. Bonito isso, mas não está na Bíblia. Eu tinha separado aqui um versículo na Bíblia que a gente pode chegar bem pertinho. Está lá em Salmos 144, eu acho. Deixa eu ver aqui na minha referência. Salmos 144, versículo 14, que diz: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta os abatidos. Isso está escrito na Bíblia. O dito popular, ele usa mais ou menos o que está aqui e fala, mas a Bíblia não diz exatamente essa frase. O cair do homem, o levantar é de Deus. O que ele diz é, o Senhor sustenta a todos os que caem. Por quê? E levanta todos os abatidos. Então, é bem interessante, é assim, é gostoso de saber essas curiosidades, é gostoso ter esse conhecimento, esse aprendizado, para que você não erre lá na frente, como aconteceu comigo, como eu falei no início do vídeo, eu procurando o versículo que eu ouvia muito os pregadores, os pastores falarem, e por que eu não achava esse versículo na Bíblia, e eu procurava e ficava com vergonha de perguntar onde é que estava escrito, por falar assim, poxa, ela não conhece a Bíblia, um versículo tão famoso, que todo mundo conhece, porque quase todo mundo falava, e eu não tinha, assim, ciência da onde estava, né? E eu vou falar logo ele,
porque eu já falei tanto, né, desse versículo e não estou falando aqui. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Realmente, nada acontece fora a direção de Deus, nada acontece fora do controle de Deus, nada, não cai um fio de cabelo, nada acontece sem a permissão de Deus, e por isso não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. E eu ficava procurando, aonde está esse versículo na Bíblia. E não está. E não achei, porque não é um versículo bíblico. Eu só consegui achar esse versículo no hino da cantora Shirley Carvalhais. O hino Deus Proverá, onde ela usa essa frase. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Mas é uma frase que ela está na música. Não é um versículo bíblico. Não se pode falar. A Bíblia diz, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Não, amado. Nada acontece sem a permissão de Deus, sim. Mas essa frase também não é bíblica. Amém? Ela não está na palavra de Deus, ela não foi escrita, não está em livro nenhum. Você não vai achar assim como eu não achei. Amém? E aí eu separei também. Deus escreve certo por linhas tortas. Amados, isso é um dito popular muito errado. Primeiro, o que a gente pode entender é que Deus faz todas as coisas certas, usando meios que pode nos parecer estranho. Então, o dito popular quer dizer isso, que Deus escreve certinho, mas usa meios que muitas das vezes o nosso entendimento, a nossa mente humana, não consegue entender o propósito de Deus por fazer aquilo. Um exemplo. Eu já ouvi grandes testemunhos em que Deus precisava agir dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, e ele teria que levar um servo seu, um vaso seu lá, para falar para determinada pessoa. E aí acontecem situações estranhas e esse servo vai parar na cadeia e vai ali fazer aquilo que Deus mandou. Então Deus está agindo certo, e aí o dito popular fala por linhas tortas, ou seja, por caminhos não normais, mas tudo que o Senhor faz é certo. Tudo que o Senhor faz é de uma sabedoria que a nossa mente, o nosso entendimento não consegue captar, né? Então, amados, é bem difícil para a gente entender os caminhos, né, que o Senhor escolhe para nós, para traçar, né, para alcançar vidas, para livrar vidas. Quantas vezes nós vamos parar no leito de um hospital para falar aquele que está ao nosso lado? Por isso que acho que inventaram esse dito, né? Que Deus escreve certos por linhas tortas. Por quê? No final, tudo deu certo. Mas o meio, o caminho, o propósito de Deus é que foi estranho para nós, mas foi um meio certo. Deus sabe de todas as coisas, né? Então é muito engraçado, né? Porque a gente fala como se fosse parte das escrituras, e na verdade não é. É realmente um dito popular, né? Que vai surgindo e a pessoa vai tomando para si e daqui a pouco está na Bíblia, mas não está, né?
nada acontece sem o controle de Deus, né? Mas não é bíblico. E eu separei também outra frase que diz: o pouco com Deus é muito. Amados, essa frase também não é bíblica. E aí eu fiquei meditando nesse dito popular e falei assim, por que chegaram, por que será que chegaram a essa conclusão? Por que será que estão dizendo que o pouco com Deus é muito? E aí, eu acho que ele foi criado por conta de duas passagens que existem no Novo Testamento. A primeira é a passagem do sermão, onde depois que Jesus pregou, né, para toda aquela multidão, e os discípulos mandaram ele despedir a multidão, e Jesus falou que não poderia despedir aquela multidão com fome, que tinha que dar algo para eles se alimentar. E ali os discípulos falaram, mas nós não temos nada, é longe para irmos comprar. E aí apareceu aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos. Então era muito pouco. E ao ser apresentado ao Senhor, e o Senhor apresentar aquilo ao Pai, ele alimentou aquela multidão. Alimentou homens, mulheres, crianças e ainda sobrou. Então, analisando esse fato, esse pouquinho com Deus se tornou muito. Mas a frase, o pouco com Deus é muito, não é uma frase bíblica. Não existe um versículo bíblico falando essa frase. A outra também que eu procurei analisar, está lá em Mateus 25, 21, que diz assim, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, quando nós, servos de Deus, somos fiéis no pouquinho, esse pouquinho se torna muito. Então, eu creio que essas duas passagens ajudaram a criar esse dito popular. O pouco com Deus é muito, o que não é mentira. Porque o nosso pouquinho, mas confiando em Deus, sendo fiel a Ele, se torna muito, se torna suficiente. Não nos falta. Deus preenche toda a falta, todo o vazio. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fidelidade com Deus é sinônimo de abundância. Amém? Muito bom esses ditos, né? E é muito bom essa explicação que eu consegui, que eu estudei também, porque eu tinha muita curiosidade. E aí eu disse, não, agora eu vou fazer um vídeo e vou compartilhar com os irmãos para que eu não vou mais errar em falar que a Bíblia diz isso, a Bíblia fala aquilo. E os irmãos, a partir de agora, também não façam uso desse termo. A Bíblia diz em ditos populares, porque está errado, né? Jesus é o médico dos médicos. Nós sabemos que Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, mas a Bíblia não fala que o Jesus é o médico dos médicos. A Bíblia relata grandes milagres que o Senhor fez, grandes curas, grandes libertações, mas especificadamente Jesus é o médico dos médicos, não tem esse versículo. Você pode procurar, entra na internet, bota lá, Jesus é o médico dos médicos, que não existe em versículos. Não existe esse versículo. O que existe são versículos que fazem referência a curas que o Senhor faz, né? Essa frase é para mostrar que não há enfermidade acima do Senhor. Há enfermidades que está acima do médico ser humano,
mas o médico, que é o médico maior, que é o médico dos médicos, que é Jesus, ela está abaixo. Então, por conta disso, Jesus é o médico dos médicos, a Bíblia fala. Não, a Bíblia não fala. A Bíblia relata, sim, as curas e os milagres que Jesus fez, mas esse versículo, Jesus é o médico dos médicos, também não existe, né? E, para terminar, eu me perdi aqui nos meus papéis, está aqui. Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e Deus nem falha. Não existe isso, né? Isso não é verdade, né? Porque Deus nunca tarda. Deus age na hora certa. Deus é perfeito. Deus não atrasa. Deus é pontual. Nós é que somos ansiosos em receber as coisas que pedimos ao Senhor e achamos que por pedirmos hoje, o Senhor vai nos dar na hora. Não, o Senhor vai nos conceder a vitória na hora certa, na hora que nós estivermos preparados para receber aquilo. Porque muitas das vezes nós não estamos preparados ainda para receber tal bênção pedida. Então, a gente tem que ter cuidado com essa frase. É uma frase muito errada, atribuindo a Deus uma coisa que Ele não é. Ele não tarda e Ele não falha. Ele dá na hora certa e Ele acerta. Ele não erra, porque Deus é pontual. Amém, igreja? Tá escrito lá, deixa eu achar aqui, em 2 Pedro, 8 e 9, eu vou mas daqui a pouquinho eu vou ler esse versículo e vou falar, porque eu tenho que abrir aqui na Bíblia, que eu não tenho a referência anotada, né? E outra frase também muito usada em culto de missões, em culto de evangelismo, que fala assim: vinde como estais. A Bíblia relata, a Bíblia fala, você está no sofrimento, você está fumando, você está bebendo, você está no vício, você está no pecado. A Bíblia diz, vinde como estais. Não, a Bíblia não diz, vinde como estais. A Bíblia diz o seguinte, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a frase dita por Jesus. Jesus não disse, vinde como estáis. Quem diz isso somos nós, na nossa pregação. E não é mentira, da maneira que o pecador que está ouvindo, da maneira que ele estiver, ele vai vir. Mas não podemos atribuir a Bíblia Sagrada que fala esse versículo, porque a Bíblia não fala, vinde como estáis. A Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados. E como eu prometi, né, vamos abrir lá em 2 Pedro, né, capítulo 3, o versículo 8 e 9, que diz assim, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mas ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, a palavra diz que o Senhor não tarda. Está aqui, ó. O Senhor não retarda a sua promessa. Então, não podemos dizer, Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e nem falha. Então, amados, eu estou muito contente de estar aqui fazendo esse vídeo para vocês,
que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Eu vou procurar mais coisas assim dessa forma, desse jeito, mais curiosidades desse tipo, e vou trazer para vocês. Eu sou a diaconisa Cláudia Oliveira, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Bispo Abner Ferreira, Bispa Marvi Ferreira. Eu congrego aqui em Jardim Clarice, Jacarepaguá. Meu pastor é o pastor Pablo Veras, minha missionária é a missionária Leidiane Veras. E eu fico por aqui desejando para você uma santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, meus queridos? Fiquem com Deus.